Oi, pessoal. Meu nome é Adriele, sou professora da rede. Vamos agora para a aula de matemática. Essa semana nós faremos a atividade de matemática no material Aprender Sempre. Nós faremos a aula 5 e a aula 6 a partir da página 103 do material Aprender Sempre. Aula 5, uma tarde de autógrafos. O que vamos aprender? Nessa aula, vamos resolver e formular problemas matemáticos. Autores de livros compareceram à Bienal para participar de conversas com o público e tardes de autógrafos. Resolva os problemas utilizando estratégias de cálculo mental. Então, nós vamos ler os problemas e vocês vão tentar aí encontrar a melhor resposta para cada um dos problemas. Problema de número 1. As tardes de autógrafo foram bastante concorridas. Um dos autores autografou 78 livros no dia 15 e 123 livros no dia 16. Quantos livros ele autografou nesses 2 dias? Então, pensa aí qual é a melhor resposta. Problema de número 2. No dia 17, outro autor teve 85 livros vendidos e autografados e esperava atingir a meta de 200 livros com as vendas do dia 18. Quantos livros deveriam ser vendidos nesse dia para que ele atingisse a meta? Então, pensa aí em quantos livros ele precisa vender no próximo dia para atingir a meta de 200 livros. Problema de número 6. Maria José escreve contos de assombração. No ano passado, ela escreveu 4 livros e nesse já escreveu 7. Um deles tem 78 páginas e pesa 400 gramas. Elabore uma pergunta para acrescentar a essas frases e obter um problema que tenha solução. Então, utilize essas informações aí do problema 3 para vocês elaborarem um problema e depois resolvam também este problema. Antes de iniciarmos a aula 6, vamos retomar alguns conceitos aqui sobre as figuras geométricas. As formas geométricas estão presentes no nosso dia a dia. Encontramos o triângulo, por exemplo, na pizza, numa placa de trânsito, bem como todas as demais formas geométricas. Para começar, é preciso compreender que estudamos as formas geométricas em geometria, que é um campo da matemática. Na geometria, estudamos quais são essas formas e onde podemos encontrá-las, bem como a sua dimensão, tamanho e tipo. Eu coloquei aqui, então, que as formas planas são representadas a partir de um plano e possuem 2 dimensões, largura e comprimento. São conhecidas pelo nome de polígonos e não polígonos. Veja alguns. Aqui na imagem eu tenho polígonos e também tenho não polígonos, mas todas elas são formas planas, porque eu só tenho altura e comprimento. As formas não planas, que também são conhecidas como espaciais, elas são diferentes das formas planas, pois elas não podem ser representadas por apenas um plano, ou seja, elas possuem mais de um plano, mais de um lado, né? Como são conhecidas e são conhecidas como sólidos geométricos. Aí, pela imagem, a gente consegue observar os outros lados das figuras, a outra parte da figura. Nós não ficamos só com base, com largura e comprimento. Só para a gente relembrar, os polígonos são formados por segmentos de retas fechados e o encontro dos segmentos é denominado vértice do polígono e os segmentos de reta recebem o nome de arestas. Então, aqui, quando eu mostrei essa figura para vocês, as formas arredondadas, elas não são classificadas como polígonos, porque os polígonos são formados por linhas retas. E para a gente relembrar aqui, os vértices são os encontros. Não sei se vocês conseguem aí observar
esses pontinhos azuis são os encontros das retas. Então, esses encontros nós chamamos de vértice. Então, vamos lá para a aula 6. Vamos explorar figuras geométricas com formatos de quadrilátero e identificar os seus elementos. Maria Beatriz comprou um livro que contém problemas matemáticos, um dos quais está apresentado a seguir. Resolvam. Observe as figuras geométricas e responda as questões. Então, aqui nós temos 3 figuras planas, que nós só vemos a altura e o comprimento. 3 figuras que são polígonos, porque são figuras formadas por linhas retas e fechadas. Então, a primeira coisa que eu tenho que responder: todas as figuras têm o mesmo número de lados? Então, conta aí o número de lado das figuras e coloca aí a resposta na questão de número A. Todas as figuras têm o mesmo número de vértice? Lembrando que vértice é esse pontinho aí que a gente pode desenhar no encontro das retas. Então, conta aqui se todas elas têm o mesmo número de vértices. Faz o pontinho aí na figura e vê se nas 3 figuras o número é o mesmo. C. O que você pode afirmar sobre o comprimento dos lados da figura 1? Então, observa aí a figura 1, pensa nos lados, se eles são diferentes, se eles são iguais. Pensa aí o que você pode afirmar sobre isso. D. Meça os lados da figura 1. Você pode usar uma régua, você pode usar um objeto aí fazendo a marcação, mas aí você pensa se o que você afirmou no item B está correto ou se você terá que alterar a sua resposta, tá? Então, olha se os lados, o comprimento dos lados, o que você pensou se confirma. Meça os lados da figura 2, o que você pode afirmar sobre eles? Então, usa a régua de novo, olha aí a medida dos lados de cada retinha da figura 2 e pensa o que você pode afirmar sobre ele. Na F, vocês farão a mesma coisa, vocês vão medir os lados, mas agora da figura 3 e responder o que você pode afirmar sobre eles. Terminando, fotografe aí o seu material do Aprender Sempre, a sua apostilinha, e manda foto para sua professora. As fotos comprovam a sua participação nas atividades.